Hoje o vídeo vai ser diferente, eu vou responder algumas perguntas. Muitos arquitetos fazem perguntas lá no meu Instagram. Se você não segue lá no Instagram, me siga lá, que tem muito conteúdo. Eu abro caixinha de perguntas e você pode perguntar no direct. Nesse vídeo eu vou responder só uma pergunta, porque é uma pergunta um pouquinho mais complexa. E talvez até nesse vídeo eu não consiga passar tudo que eu tenha para passar. Mas só antecipando, atender qualquer cliente, né, só para pagar boleto, não é estratégia. É um ciclo sem fim que você não vai conseguir sair. Eu vou ler aqui a pergunta para vocês. Eu não vou revelar a pessoa aqui, tá? Porque eu nem sei se pode. Então eu só peguei a pergunta dela e coloquei aqui. Então ela fala: tô acompanhando seus stories e vou te falar. Tô muito desanimada da arquitetura e só pego o cliente assim. Um ou outro é bom, raríssimo. Mas, como eu preciso do dinheiro, eu acabo atendendo todos que querem fechar e eu sempre arrependo depois, porque parece que o dinheiro não rende. Admiro muito seu trabalho e sua coragem de falar as verdades. Muitos arquitetos estão desanimados da arquitetura justamente por conta de clientes ruins. Eu não julgo os arquitetos porque eu sei que é difícil, né? Quando a gente não tem uma orientação inicial, eu percebo que é muito difícil. Eu não tive orientação inicial. Eu entrei na faculdade achando que eu ia ser uma coisa, mas na verdade, na hora que eu fui para o mercado de trabalho, eu levei um baque, um susto, um soco no estômago gigantesco e eu tive que me virar, aprender a trabalhar com arquitetura na marra. E na época eu não tinha dinheiro para comprar curso, porque eu já tinha pago uma faculdade caríssima e eu estava literalmente só sobrevivendo, né? Depois que eu saí da faculdade, não conseguia pegar bons clientes, não sabia qual caminho seguir e eu aprendi isso, né? 10 anos depois. Isso é dor de muitos arquitetos, porque você entra na faculdade achando que você vai aprender a trabalhar como ser um arquiteto. Você entende algumas questões de como que é ser um arquiteto, porém, como que trabalha com isso? Você entende a teoria, você estuda os arquitetos e tal, tá. Mas como que eu chego onde aquele arquiteto chegou? Ninguém fala isso na faculdade. Então fica aquela ilusão, nossa, um dia eu vou ser igual a esse arquiteto, tá, mas como que eu vou chegar lá? E aí é que tá a parte mais triste, porque aqueles arquitetos que a gente estuda, né, são os mais famosos do mundo. Poucos arquitetos vão atingir isso, pouquíssimos arquitetos. E aí o que acontece? Quando a gente inicia no trabalho de arquitetura, normalmente a gente começa do jeito errado. Quando a gente não tem uma direção, quando não tem alguém para ensinar a gente, eu percebo que alguns arquitetos deslancham porque ele tem algum mentor, né? Ou um pai arquiteto, ou um tio arquiteto. Então esse tio arquiteto que é mais próximo, ele pode dar algumas jogadas para esse arquiteto para ele ir mais rápido. E tem muitos arquitetos que não têm esse respaldo, que não têm essa mentoria, vamos falar assim, né? E aí o que a gente pensa? Sair da faculdade, então quanto mais projeto eu pegar, mais dinheiro eu vou ganhar. E aí a gente acaba aceitando tudo, qualquer cliente que chega, a gente aceita, e isso vira um ciclo sem fim. Isso é o maior erro de todos os arquitetos iniciantes, é pegar qualquer cliente. Porque a partir do momento que você pega qualquer cliente, que você não filtra o seu cliente, você pode entrar numa furada, literalmente. Porque aí você trabalha para sustentar o estresse, né, que vai ser gerado na obra, que vai ser gerado do cliente em cima de você. Porque imagina, você pega um projeto a preço ridículo, né, R$3.000 um projeto, vamos falar aí. Eu não vou especificar o projeto, mas eu vou colocar um valor, né? R$3.000 um projeto, eu tô fechando aqui R$2.000 um projeto e tal, e aí na hora que você vê, você tá com 15 projetos. Às vezes nem isso, né? Porque às vezes tem arquiteto que não consegue nem pegar nem 3 projetos para começar, né? Então realmente é um jogo de sobrevivência. Só que o mais importante é você conseguir fazer caixa. Eu sei que é difícil, mas você fazendo caixa, você tem tempo para pensar no seu posicionamento. Então vamos lá, reformulando aí. Então quando você pega cliente que não vai agregar no seu escritório, você tem que demitir esse cliente, não adianta. Ah, mas eu preciso pegar para ganhar dinheiro. Cara, se você continuar nesse ciclo sem fim, pegando clientes que não vão agregar no seu escritório, que aí você vai ter que cobrar barato, porque o cliente não vai aceitar o valor que você vai cobrar, né? Um valor justo, né, para o escritório. Para sair desse tipo de cliente, para você conseguir crescer no seu escritório, você precisa de um caixa para ter tempo para o seu posicionamento.
O arquiteto autoral, ele pensa diferente dos outros arquitetos. E ele sabe que o projeto bom, o projeto que vai trazer retorno para ele, é aquele onde ele filtra o cliente. E aí você não deixa a decisão só na mão do cliente. A decisão é sua, porque o seu escritório depende de você. Então você vai analisar o perfil desse cliente. Claro que existem clientes exigentes. Clientes exigentes vão dar um pouco mais de trabalho, mas não quer dizer que esse cliente seja ruim. Clientes ruins é aquele cliente que já começa: ai, mas o seu projeto tá caro, o outro arquiteto tá muito mais barato. Aí o que você tem que fazer? Fecha com o outro arquiteto. Nesse caso, quando você percebe que o cliente ele tá querendo fechar com você e ele usa esses argumentos para você abaixar o valor, eu já filtro o cliente como um cliente ruim. E esses filtros você vai conseguir com a experiência, não adianta. Ou com alguém que saiba mais do que você. Porque é muito isso, né? Você não é só arquiteta mais. Você precisa entender o comportamento humano e de vendas. Então, o seu perfil de escritório não vai atender todo mundo do mundo inteiro. Não tem como você agradar todo mundo e não tem como todo mundo agradar o seu escritório. Então, tem que ser algo alinhado. O que acontece? Você pega um cliente que não está no seu perfil de escritório, certo? Seu escritório quer atender X tipo de cliente, que é aquele cliente que não dá trabalho, que não fica enchendo o saco, né? Não fica reclamando de preço. Esse tipo de cliente não é o seu perfil. Então, dado isso, você não pode atender clientes com esse perfil, porque o que acontece? Você vai gerar uma cadeia que mais e mais clientes nesse perfil vão começar a te procurar. Pra você ter noção, eu já vi arquitetos, né, comentando assim, que às vezes tem reunião de arquitetos e tudo mais, e eu escutei uma arquiteta comentando: nossa, eu acabei ficando conhecida como arquiteta baratinha. Então as pessoas começam a me indicar e fala: ó, vai na fulana que ela tem um preço bom. Eles falam preço bom porque a menina cobra muito barato nos projetos. E aí ela não tá conseguindo sair desse patamar de cobrar mais, porque ela já pegou essa fama de fazer projetos baratinhos. E aí você não tá comunicando com o cliente que você quer atender, você tá comunicando com o cliente que você não quer atender. E você pega esse cliente justamente para não ficar sem trabalho. Tá vendo o ciclo vicioso que isso torna? E aqui que eu quero frisar é que cliente ruim não é aquele que paga pouco, né? Porque se você passou um valor pro cliente e ele pagar sem reclamar, é porque tá barato. Mas o cliente ruim, na verdade, é aquele que não te respeita. Que por mais barato que você coloque o projeto, ele vai achar caro, ele vai querer desconto, ele não vai respeitar o processo. Você vai explicar: ó, o projeto funciona assim, assim, assado. Ele quer: não, eu quero do meu jeito. Tem cliente que é assim. Esse cliente é o cliente que você tem que fugir. E aí esse cliente é aquele cliente que provavelmente não valoriza o trabalho de ninguém. Tem muitas pessoas que não valorizam o trabalho do outro, valorizam só o dela. Ah, Maíra, mas como é que eu faço esse posicionamento, né? Então, aí é que é a parte chata que muita gente não gosta de fazer, que é networking. Sim, você tem que estar no meio de pessoas, de empresários. Se na sua cidade provavelmente deve ter algum grupo de networking para você ser conhecido. Rede social, apareça nas redes sociais. Hoje tem várias e várias redes sociais, não precisa aparecer em todas, mas fique bom em uma rede social, fica bom só no Instagram, fica bom só no YouTube. Só que o lado ruim da rede social é que você vai ter que ter paciência. Muita gente não tem paciência. Eu sou uma pessoa que não tem paciência. Por exemplo, eu montei o canal do YouTube ano passado, certo? E eu fiquei uma semana sem postar vídeo e o YouTube já cancelou, parou de entregar meus vídeos. Então eu percebi, cara, isso tem que ter constância. Tanto no Instagram quanto no YouTube é constância. E você tem que ter um planejamento para isso. Então eu separo 2 dias aqui da minha semana só para conteúdos em rede social. Ah, Maíra, mas como é que eu vou fazer os projetos? Aí entra em outra questão, que é: você não precisa fazer tudo. Você pode delegar algumas tarefas para outras pessoas, para outros arquitetos, para parceiros, porque a arquitetura ou qualquer profissão que você queira seguir, tem muitas pessoas trabalhando com arquitetura e você precisa destacar e precisa mostrar o que você tem para entregar para as pessoas. Porque eu vou te falar, tem muito arquiteto ruim, né? Como existem vários profissionais bons, vários ruins,
A vida é assim. E é uma questão de paciência. Lógico que você não vai deixar todos os seus clientes para dedicar à rede social, senão você vai falir literalmente. É um processo. Você precisa organizar a sua rotina, organizar a sua vida, né? Talvez fazer algum curso, alguma mentoria para a pessoa te ajudar a te guiar nesses passos para você conseguir a sua meta. Alguns conseguem mais rápido, outros não. Eu, por exemplo, eu consegui uma base de clientes através do networking que eu faço aqui na minha cidade e agora eu tô indo para as redes sociais porque eu quero atrair clientes melhores, clientes que valorizam a arquitetura. E aqui eu tô sempre falando de neuroarquitetura. Não é toda pessoa que entende a questão do impacto que o ambiente causa no cérebro humano. Então eu tô trazendo isso para as pessoas terem conhecimento sobre isso, porque a arquitetura não é só uma casinha bonitinha. Então essa questão do posicionamento, primeiro você precisa entender quem é você como arquiteta para passar isso para o mundo, e isso envolve planejamento. Espero ter respondido a pergunta. Eu respondi essa pergunta um pouquinho mais breve lá no Instagram e agora eu tô respondendo aqui de forma mais alongada. Lógico que tem muito mais coisas por trás dessa pergunta, mas se eu fizer um vídeo aqui de 3 horas, talvez não dê. Então é só uma base para vocês entenderem, né, arquitetos aí que estão com o mesmo problema. A questão é paciência e posicionamento.